Muito bom dia, meu povo! Chega pra cá, aperta o play, porque já está no ar o meu, o seu, o nosso Mistura Baiana aqui na telinha da Band, diretamente para toda a Bahia e Sergipe, ou através do nosso canal do YouTube em qualquer lugar do mundo. Aquela mistura baiana gostosa do jeito que você e a sua família merecem, para começar o final de semana em grande estilo. Receba toda a energia positiva aí do outro lado da tela e que Deus abençoe grandemente o seu final de semana. E para melhorar ainda mais o nosso sábado, claro que tem atração musical, e hoje eu tenho a honra de receber o meu amigo Miltinho. Chega pra cá, Miltinho, seja bem-vindo ao nosso Mistura Baiana na Band. Miltinho, gente, que é aqui pertinho de Feira de Santana, mas já é considerado feirense, né, Miltinho? Uma honra para mim, né? De Amélia Rodrigues, aqui do ladinho, quase vizinho praticamente, aqui em Feira de Santana, né? E é uma honra para mim agora estar participando de todos esses eventos aqui da nossa cidade, nosso município feirense. E você, Miltinho, que desde 2022, né, seguiu aí na carreira solo. Isso. E fala pra gente como é que tá os projetos. Recentemente gravou o audiovisual, foi lançado semana passada, Pagodinho do Miltinho, uma nova história, né, Miltinho? Uma nova história mesmo, né? Eu que já tenho uma campanha, na verdade, desde 2016, com algumas atrações anteriores, e logo pós-pandemia, em 2022, o Pagodinho do Miltinho, na verdade, renasceu, né? Uma criação, minha carreira solo, e nós tivemos a honra no dia 8 de abril, né? Nós gravamos o nosso primeiro audiovisual Pagodinho do Miltinho, uma nova história, que nós lançamos agora na nossa última quarta-feira. Foi um sucesso, está sendo um sucesso, graças a Deus, e a repercussão está sendo maravilhosa, e a tendência agora é melhorar, se nosso bom Deus permitir. E você pode acompanhar esse trabalho lindíssimo, gente, já está na minha playlist, você pode acompanhar em todas as plataformas digitais. Pagodinho do Miltinho, uma nova história, e tem estreia também, né, de uma música aí que já tá dando o que falar, uma música autoral. Verdade. Fala um pouquinho pra gente aí. Essa música, na verdade, que é uma história, na verdade, meio conturbada, né? Um rapaz que é bastante apaixonado, tem muitos por aí, né? E que aí é um amor que não é muito correspondido, mas ele faz de tudo para declarar o seu amor à sua amada. E a história do pagode é isso, o pagode é amor, o pagode é energia, a gente está levando isso também em forma de música para o pessoal. E agora vamos acompanhar essa música que está fazendo o maior sucesso, que está nesse projeto aí, Pagodinho do Miltinho, a nova história. Canta pra gente. Vamos nessa, vamos lá. Para cada um de vocês em casa, tá? Sente essa sensação, fecha os olhos, pensa nele, pensa nela. E canta com a gente desse jeitinho aqui, tá bom? É o Pagodinho do Miltinho, uma nova história. E você de casa, sente essa sensação com a gente, canta, vai. 4 da manhã, era seu aniversário. Eu vi você chegando em casa com outro cara que não era eu. Joguei pedra no telhado, e te xinguei, e você chamou a polícia, aí eu nem sei o que fazer. E fala por aí que eu sou louco, fala por aí que não quer. Eu já chorei várias madrugadas pedindo a Deus essa mulher. Visualiza as minhas mensagens. Meu Deus, cadê essa mulher? Eu já te liguei e disse que você não me quer. Não quer, não quer. Eita, coisa boa, tá explicada porque tá fazendo tanto sucesso e já tá na boca da galera, né, Miltinho? Que música Maravilha, boa. graças a Deus. Essa música é uma honra pra gente estar poder participando e cantando junto com ela. A música de Diego Jesus, nosso querido Sardinha, que nos presenteou com essa música incrível. E é uma honra pra gente estar cantando essa canção 4 da manhã, tá? E aguardem, tá? O lançamento da nossa canção também junto para cada um de vocês. Coisa boa. Fica coladinho com a gente aqui durante o programa. Obrigado, vai ter mais Miltinho, tem mais música. Mas agora vamos falar de saúde, saúde da mulher, os cuidados com a saúde íntima. E fomos até o Rafah Rede Hospitalar para bater um papo muito esclarecedor e bem importante. Confere só como foi. E o Mistura Baiana na Band hoje está presente mais uma vez aqui no Rafah Rede Hospitalar para falar sobre um tema muito importante, a higiene íntima e a saúde feminina.
Para falar sobre esse tema, convidamos a doutora Alice Rios, ela que é ginecologista. Doutora, fala para a gente qual a importância da higiene íntima na saúde da mulher. A higiene íntima é muito importante na saúde da mulher porque a própria vagina e a região íntima em si, ela tem uma flora bacteriana específica, um pH vaginal específico e ela é realmente autolimpante. Quando há um excesso de cuidados, um excesso de produtos, acaba alterando essa própria flora vaginal e esse pH vaginal, podendo causar outras afecções, como corrimentos, infecções, que naturalmente não aconteceriam se ocorresse uma forma de higiene adequada dessa região. Doutora, e fala pra gente quais são os erros mais comuns que as mulheres, cometem nos cuidados da higiene íntima. Os erros mais comuns que a gente vê nos próprios consultórios, no dia a dia, é o uso de absorventes diários, favorecendo a replicação de fungos nessa região, o uso de desodorantes vaginais que favorecem a candidíase e a vaginose bacteriana, tecidos como os calça jeans, que abafam muito a região, perfumes, que às vezes as mulheres elas se queixam do cheiro dessa região e acabam usando perfumes, favorecendo essa proliferação de micro-organismos que alteram o pH vaginal natural da região íntima e até a flora bacteriana mesmo natural da região. Além do acompanhamento ginecológico anual, que toda mulher deve fazer, se aparecimento de coceiras, um corrimento amarelado ou de alteração de coloração, que é acompanhado de coceira, acompanhado de odor, nenhuma dor é normal, porque algumas alterações, como candidíase vaginal, é considerado uma emergência ginecológica. Então, essas pacientes, quando elas apresentam prurido intenso, é muito interessante que venham ao consultório, não só nas consultas anuais, que elas recorram antes de procurar a farmácia e a automedicação, que é um erro muito comum nas mulheres, elas se automedicam muito, procuram a farmácia antes de procurar a ginecologista. Doutora, por gentileza, deixa algumas dicas para quem está acompanhando a nossa programação agora. Como fazer essa higienização da parte íntima? O uso de sabonetes neutros sempre vai ser a melhor opção, porque não altera o pH vaginal, certo? Se a paciente tiver alguma comorbidade, usar sabonetes específicos para aquele momento, não usar eles diariamente para não alterar mesmo. Evitar duchas vaginais. A vagina, por ser autolimpante, não precisa dessa ducha vaginal e a higiene interna da vagina. A gente pode usar os sabonetes por fora, na região de vulva. Evitar absorventes diários, evitar calças jeans por muito tempo. Se você puder, aumentar a frequência de banhos durante o dia, ter sempre uma calcinha reserva, não usar, desodorantes vaginais, perfumes vaginais, desnecessariamente. E sempre procurar o ginecologista se tiver alguma alteração, corrimento, dor e qualquer outro sintoma, como dor pélvica. Doutora Alice, muito obrigada pelos esclarecimentos. Saúde íntima da mulher é um cuidado que deve ter no dia a dia e qualquer sintoma diferente, procure um profissional capacitado para cuidar da sua saúde. Esse é o Mistura Baiana aqui no Rafah, Rede Hospitalar, Medicina de Excelência para quem exige o melhor. Muito obrigada a toda a equipe do Rafah, Rede Hospitalar, Medicina de Excelência para quem exige o melhor. Fica coladinho com a gente, vamos para o pequeno break, você piscou e a gente volta. Quer dar um up no seu carro, realçando o brilho e protegendo a pintura? Aqui no Salão do Automóvel Estética Automotiva, nós fazemos isso através do polimento e vitrificação, além de todos os serviços para melhorar ainda mais a estética do seu veículo, como higienização interna e hidratação dos bancos de couro. Estamos localizados aqui no pátio do posto Menor Preço, em Feira de Santana, na Avenida Getúlio Vargas. Você já imaginou uma cidade onde a tecnologia gera oportunidades reais para todos? O Condado Digital transforma regiões, com inclusão digital, formação tecnológica e acesso à inovação. São Paulo Digitais, internet acessível e oportunidades para jovens, empreendedores e comunidades inteiras. Do campo à cidade, conectando pessoas ao agora, ao conhecimento e à geração de renda. O Condado Digital, tecnologia que desenvolve, conecta e transforma. Você piscou e já estamos de volta. Esse é o nosso Mistura Baiana aqui na telinha da Band. E olha só,
acho que você já percebeu que hoje muita gente está querendo rejuvenescer, mas sem ficar com aquele aspecto artificial, não é verdade? E hoje vamos falar aqui com o Dr. Lucas Leone, o nosso convidado mais que especial, ele que é dermatologista e atua na área da estética. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. E vamos falar sobre essa tecnologia, né, que já está fazendo o maior sucesso na Bahia. E ele, gente, está sempre apto para falar de saúde, de tendência, de avanços tecnológicos, porque competência é o que esse rapaz tem, né? E é uma honra para a gente saber que você é um médico, né, dermatologista, que trouxe essa tecnologia para a Feira de Santana. Fala um pouquinho sobre isso, doutor. Mila, obrigado mais uma vez pelo convite. E realmente, como você falou, eu realmente fico muito orgulhoso dessa trajetória de poder trazer novidades, né, sempre estar se atualizando, congressos. E essa tecnologia é muito interessante, na verdade, até para vocês entenderem o motivo de trazer os fios aptos, que são os fios de colágeno, para a Feira de Santana. Quando todo mundo envelhece, a gente passa por um processo de perda de colágeno, que é uma proteína que dá firmeza para a nossa pele. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente começa a ter a sensação de uma pele muito mais deslocada, derretida. Associado a isso, temos a absorção óssea. Então, aquele osso que segura as estruturas do nosso rosto acaba sendo absorvido e, consequentemente, a pele derrete, formando o bigode chinês, formando o famoso bulldog, formando a marionete, e é onde entram os fios. Esses fios de colágeno, eles fazem um reposicionamento elegante. A gente tem visto hoje em dia muitos profissionais tratando pacientes e ficando aquele resultado mais artificial, preenchendo com ácido hialurônico e deixando o rosto cada vez mais inflado, parecendo um balão. E isso tem assustado as pessoas. Então esses fios vêm com essa proposta de fazer um reposicionamento bonito, utilizar a própria gordura para reposicionar e entregar um contorno mais elegante. Só que pacientes mais maduros, que têm a pele muito derretida, a gente precisa preparar aquele terreno, preparar aquela pele para poder construir uma casa, vamos dizer assim. Então a gente tem que estimular bastante colágeno para depois vir com os fios. Já pacientes mais jovens, que têm uma sensação de derretimento um pouco mais leve, a gente pode já indicar o fio logo de vez como primeira opção de tratamento. Então, eu digo que os tratamentos estéticos é um jogo que a gente consegue mudar as peças de acordo com cada paciente, sabe? Então, a estratégia é basicamente essa. Perfeito, doutor. E para quem faz esse procedimento, fala pra gente quais são os cuidados no pós. Perfeito. Então, na verdade, assim, eu digo que no pós, nos primeiros 5 dias, é como se fosse uma vida de rainha. Sabe aquele tchauzinho que a rainha dá, muito tranquilo? Então, nada de muita movimentação, não pode pegar muito peso. Eu deixo aí 1 semana sem fazer atividade física e libero para um aeróbico depois de 7 dias, porque pense, esses fios eles vão estar reposicionando, eles vão estar melhorando a papada, eles vão estar puxando para cima. Se você começa a pegar muito peso, é como se a gravidade estivesse puxando para baixo. Então tem que ter um pouco de segurança em relação a isso, mas depois disso, vida normal. E essa técnica, doutor, além de trazer um resultado, obviamente, ele também vai ajudando durante os dias sequentes, né? Ele vai realmente estimulando a produção do colágeno, né? Exatamente, é justamente isso. Ele puxa as estruturas para trás, ele melhora, ele dá o contorno e, ao mesmo tempo, à medida que ele vai sendo degradado, ele estimula o seu próprio corpo a produzir colágeno. Ou seja, aquele efeito imediato de reposicionamento é maravilhoso, mas depois de um tempo melhora ainda mais, porque a pele fica mais firme, fica mais bonita, fica mais viçosa. E o grande diferencial desses fios para os outros que já tem no mercado é a durabilidade. Eu pego muito paciente falando que já fiz fios de PDO que falam, e que ele tem uma durabilidade de 3 meses, despenca logo depois. Esse fio Aptus não, ele é um fio que ele entrega o resultado de 1 ano e, além disso, 2 anos de estímulo de colágeno, então é sensacional. Importante falar que é a única clínica, né, o único profissional que tem esse equipamento que está apto a produzir os fios aptos. Os fios aptos, perfeito, exatamente. Seja bem-vindo sempre, é muito bom trazer o senhor aqui com esclarecimentos, né? Porque quem não gosta de rejuvenescer com qualidade, com profissional à altura, só um orgulho para a nossa cidade. As portas estão sempre abertas, tá? Esse é o Dr. Lucas Leone, você pode acompanhar o trabalho dele através das redes sociais. E é isso, Feira de Santana dando orgulho. Tudo que é novidade, avanços tecnológicos, chega primeiro aqui na Princesinha do Sertão. Fica coladinho com a gente, porque a gente vai para um pequeno break. Você piscou e a gente volta, mas antes, vamos de música com meu amigo Miltinho. Chega pra cá, Miltinho. Eu viajei no gingado da preta, faço cabeleira, arrepiar, nota 10 que nem porta-bandeira. Pisa devagar, quem quiser ganhar o amor dessa preta, não pode vacilar, pisa devagar, na comunidade ela é estrela, ela é bicho de elite, só por ser rico. Essa menina vem, me hipnotiza, isso me acaba, cozinha tomara que caia, de short ou de mini saia, é a top do verão, hipnotiza, isso me acaba, cozinha tomara isso, de short ou de mini saia, é a top do verão.
hoje, minha saia. Olha o Jexá. Eu viajei, tô chegando na preta. Faz cabeleira, ai, pia. Quer dar um up no seu carro, realçando o brilho e protegendo a pintura? Aqui no Salão do Automóvel Estética Automotiva, nós fazemos isso através do polimento e vitrificação, além de todos os serviços para melhorar ainda mais a estética do seu veículo, como higienização interna e hidratação dos bancos de couro. Estamos localizados aqui no pátio do posto Menor Preço, em Feira de Santana, na Avenida Getúlio Vargas. Você já imaginou uma cidade onde a tecnologia gera oportunidades reais para todos? O Condado Digital transforma regiões, com inclusão digital, formação tecnológica e acesso à inovação. São Paulo Digitais, internet acessível e oportunidades para jovens, empreendedores e comunidades inteiras. Do campo à cidade, conectando pessoas ao agora, ao conhecimento e à geração de renda. O Condado Digital, tecnologia que desenvolve, conecta e transforma. Você piscou e já estamos de volta. E agora chegou aquele momento mais que especial do nosso Mistura Baiana aqui na Band. É o nosso quadro Pense Direito com a advogada Camila Trabuco, que hoje está trazendo uma convidada mais que especial, Thaís Lopes. E vamos falar hoje sobre atraso de voo, né? O que é que tem de novidade aí na área jurídica pra gente? Seja bem-vinda mais uma vez, Mila. É verdade, Mila, muito obrigada. E o Pense Direito hoje traz como tema atraso de voo, e especialmente os processos que envolvem as companhias aéreas. A verdade é que entre 2023 e 2026, mais de 700 mil ações foram interpostas no Judiciário Brasileiro. E o STF, ele deu uma decisão muito polêmica, inclusive suspendendo todos os processos. E hoje a doutora Thaís Lopes vai explicar para a gente como funcionam essas questões. E eu quero primeiro agradecer, doutora, por a senhora estar aqui com a gente e começa explicando quais são os direitos do passageiro aéreo. O passageiro aéreo ele é um consumidor e, portanto, está abarcado por todos os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Então, em caso de atraso, de cancelamento de voo, ele precisa ser assistido pela companhia aérea. Então, ele tem direito a fornecimento de telefone, internet, de alimentação e até mesmo de estadia, caso o atraso e cancelamento ele se estenda por mais de 12 horas. Doutora, me explica uma coisa. No momento em que o atraso do voo está acontecendo, o que o passageiro precisa fazer para ele ter acesso a esses direitos? E mais ainda, entrando com a ação judicial, quais são os documentos que ele precisa ter? Perfeito, essa pergunta é essencial e você, enquanto consumidor, precisa estar atento. Porque a gente sabe, naquele momento, naquele calor da emoção, quando existe o atraso, você fica nervoso, mas você precisa respirar e solicitar toda a documentação necessária. A primeira que eu vou falar, e muita gente não conhece, é a carta de contingência e preterição. Essa carta, ela tem que ser emitida pela companhia aérea, é um direito do consumidor e ela vai dizer exatamente o motivo do seu atraso ou do cancelamento. Além disso, se você fez protocolo de ligação, se você gravou, né, tanto por áudio quanto por vídeo, registrou imagem do momento que você estava lá no aeroporto, o momento que você ficou esperando, os desgastes que você sofreu durante aquele período de espera, você precisa, sobretudo, registrar. Porque hoje a gente sabe, na justiça, para conseguirmos um dano moral, a gente precisa comprovar que de fato você sofreu aquele dano moral. Não basta ser um mero aborrecimento, precisa ser algo gravoso e você precisa ter todas as provas necessárias para poder entrar com o seu processo. Perfeito. E doutora Thaís, existe a polêmica em relação à decisão do STF. Isso porque o STF, ele suspendeu efetivamente as ações que tratam da responsabilidade civil das empresas aéreas. Mesmo os processos que estão em fase inicial ou até mesmo em fase de execução, eles estão suspensos. Mas todas as ações efetivamente estão suspensas e também é possível ainda ingressar com um processo judicial? Perfeito. Não. A resposta é categórica. Nem todos os processos estão suspensos. E o que acontece? Com a mídia divulgando a decisão do STF, que desde janeiro mandou suspender alguns processos, não todos, o que acontece é que os consumidores entenderam que não vale mais a pena entrar com processo nem reivindicar seus direitos, já que, em tese, todos os processos estão suspensos. Essa suspensão, pessoal, é apenas para aqueles casos em que envolve caso fortuito e força maior. Por exemplo, meteorologia, né? Um tempo instável, então um tempo ruim que de fato ocasionou um atraso ou um cancelamento daquele voo. Porém, outros problemas, como problemas operacionais da própria companhia aérea, uma falha de prestação daquele serviço, uma falta de assistência em casos de overbooking,
todos os direitos eles estão resguardados. Então, muita atenção em relação a isso. Não são todos os processos. E, mais recentemente, o ministro Dias Toffoli, em março, deixou ainda mais claro que não são todos os processos judiciais, que todos os outros processos que não têm caso fortuito nem força maior precisam continuar tramitando normalmente. E você, consumidor, se sofreu algum tipo de prejuízo, deve continuar a entrar na justiça. Pois é, doutora Thaís, muito obrigada por estar aqui com a gente, por esclarecer tão bem os direitos do consumidor. E você que está aí viajando, está nos aeroportos e passando por algum atraso, fique atento às provas e pense direito. Muito obrigada pela presença de vocês, doutora Thaís e doutora Camila Trabuco. É sempre uma honra ter esse quadro tão esclarecedor que vem ajudando tantas pessoas, ó. Pense direito. E agora vamos de mais música com o meu amigo Miltinho. Todo mundo aí, ó, afasta o sofá, afasta a cadeira e vamos naquele pagodinho ao comando de Miltinho. Chega pra cá, Miltinho! Vamos nessa, de mais pagode. Como digo ao meu coração que você não volta mais não. Como posso me convencer que o amor virou ilusão? Se eu sobreviver mesmo assim do dia seguinte do fim e no seu lugar uma dor, quem vai tomar conta de mim? Alô, Titico! E quem é que vai me abraçar, me pedindo pra não chorar quando a saudade bater? Sibeli, entende que eu não vou conseguir, por isso você pode partir, mas só que eu também vou com você. Abre os braços, tira a voz do peito, Galiza. Mas se você me deixar, o mundo pode acabar, eu não vou mais acreditar. Tô vivendo esse grande momento. Pra dar amor ao coração que não tem. Se você me deixar, pode levar minha razão de viver. Porque de tudo que eu fiz e me entregava feliz, era o momento de amar com você. Amar com você. Quer dar um up no seu carro, realçando o brilho e protegendo a pintura? Aqui no Salão do Automóvel Estética Automotiva, nós fazemos isso através do polimento e vitrificação, além de todos os serviços para melhorar ainda mais a estética do seu veículo, como higienização interna e hidratação dos bancos de couro. Estamos localizados aqui no pátio do posto Menor Preço, em Feira de Santana, na Avenida Getúlio Vargas. Você já imaginou uma cidade onde a tecnologia gera oportunidades reais para todos? O Condado Digital transforma regiões, com inclusão digital, formação tecnológica e acesso à inovação. São Paulo Digitais, internet acessível e oportunidades para jovens, empreendedores e comunidades inteiras. Do campo à cidade, conectando pessoas ao agora, ao conhecimento e à geração de renda. O Condado Digital, tecnologia que desenvolve, conecta e transforma. Você piscou e já estamos de volta. E agora, no nosso Mistura Baiana na Band, vamos falar de contabilidade avançada. E o nosso convidado mais que especial é o contador Adílio Castelo Branco. Seja muito bem-vindo ao nosso Mistura Baiana na Band. Ele, gente, que não é só um contador não, tá? Por isso que o nome já fala contabilidade avançada. O tanto de coisa que esse homem faz, tem que ser um mês de programa para poder a gente conhecer um pouco do currículo dele. Seja bem-vindo, Adílio. Obrigado, Mila. Vamos nessa. Adílio, fala pra gente, você que faz, né, um direcionamento estratégico para as empresas, né? Não é simplesmente um serviço de contabilidade, como a gente se apega só à questão fiscal, imposto de declaração de imposto de renda. Explica pra gente um pouco desse trabalho que você, né, faz para as empresas, que é esse direcionamento estratégico. Show de bola. São mais de 2 décadas no ramo da contabilidade avançado, digo assim. E hoje eu observo que muitos empresários estão sem um objetivo claro. Existe muita força de vontade de crescer na vida, de vencer na vida. E isso faz com que a gente entenda em mesa que ele precisa ser direcionado. A falta de direcionamento dentro de um empresário dele pode perder muito tempo. Isso porque ele pode apostar em posicionamentos errados, fazer créditos, até empréstimos errados, porque não foram bem analisados, está no regime tributário incorreto e vivenciando um problema muito sério, porque ele pode acumular isso e isso pode ser uma bola de neve na vida do empresário e não conseguir sair desse atoleiro. A relação é essa.
Verdade. E você é um contador diferenciado, né? Todo mundo em Feira de Santana sabe disso, a sua empresa é Castelo Branco. Então, Adílio, realmente faz muito sentido isso que você está falando, né? É justamente trazer esse direcionamento para o empresário e tá direcionando realmente ele em todas as áreas da empresa dele, né? Então, queria que você explicasse na prática como é que funciona um pouco, quais são os erros mais comuns que você percebe que os empresários estão cometendo e de que forma eles podem estar revertendo essa situação. Você tocou num ponto essencial quando se fala em mundo dos negócios, quando se fala em prosperidade empresarial. O que eu observo a todo tempo e todo momento do empresário em si é que, a partir do momento que ele vai fazer uma abertura de um CNPJ, ele não procura um profissional qualificado, ele não procura tomar as orientações devidas e simplesmente abre um CNPJ. A gente sabe muito bem que existe o MEI, que é uma habilidade muito fácil, a pessoa chega na internet, abre esse MEI e ali ele segue o fluxo. Mas chega um momento, a depender do faturamento dessa empresa, do tamanho da dimensão dessa empresa, da complexidade, que ele precisa se adequar. Isso está se falando em questões tributárias. Hoje, se você parar para analisar, Mila, dentro de um aplicativo que se chama Dívida Aberta, hoje você pode consultar quem hoje deve no país, deve no Brasil, isso mesmo. E você vai observar que existem muitas pessoas devendo impostos, questões tributárias desqualificadas, isso porque ele não procurou fazer um planejamento tributário. E esse planejamento tributário ele requer sim um profissional habilitado. Hoje, dentro da minha operação, existe pessoas que vão fazer toda a leitura, né, sobre a questão qual seria o melhor planejamento. Simples nacional, lucro presumido, lucro real, quais são os créditos que aquele possível cliente pode obter para abater no débito, reduzir a carga tributária, existe algum benefício fiscal? Isso aí o Adílio Castelo junto com toda a tropa, eu digo assim, da Castelo Branco Contabilidade, a gente faz isso muito bem, com excelência. Perfeito esclarecimento, Adílio. Muito obrigada pela sua presença aqui no Mistura Baiana. É aquele famoso ditado popular, né? Às vezes o barato sai caro. Então, você que está pensando em abrir uma empresa, por mais que seja acessível aí através da internet, é importante que você invista em um profissional que esteja capacitado para te dar realmente esse direcionamento para que você tenha êxito em todas as áreas da sua vida. Por isso que a gente indica sempre a Castelo Branco. Seja bem-vindo, tá? As portas estão sempre abertas e queremos você de volta para falar sobre outros assuntos. Obrigado, Mila. Valeu. E agora chega para cá, meu amigo Miltinho, que a gente vai ouvir mais música. Outra música do Miltinho aqui que está fazendo o maior sucesso. Gente, se você ainda não conferiu, já aproveita aí o final de semana. A sua playlist do final de semana tem que ser o audiovisual Miltinho, né? O Pagodinho do Miltinho, uma nova história. Que projeto lindo. Aproveitar e mandar um beijo para Robson. Beijo no coração. Né? Ele Nosso sempre, diretor musical. Está sempre coladinho com a gente. Fez toda a produção. Faz uma diferença grande, né, Miltinho? Muito obrigado, Robson Brasil, pela moral, pela oportunidade, pela parceria que nós estamos criando. Na verdade, o Robson que juntou com a gente no final de fevereiro, logo após o Carnaval, né, início também de março. Aí abraçou essa ideia e está com a gente aí até hoje. E se ele permitir, vai continuar por muito tempo ainda, porque esse projeto está incrível, está lindo. Se você de casa também ainda não presenciou, não prestigiou, por gentileza dessa moral pra gente, chega lá no YouTube, coloca Pagodinho do Miltinho, uma nova história, curte com a gente que tá legal, tá? Meu final de semana é certo que vai ser todo ao comando de Miltinho, aquele churrasquinho que maravilha. Com a família, com os amigos, com aquele pagodinho gostoso. E antes de me despedir, gente, eu quero desejar que seu final de semana seja abençoado, que toda e qualquer energia negativa que tentar se aproximar de você se transforme em amor, que você tenha uma semana iluminada e sábado que vem, você sabe, temos um encontro marcado aqui na telinha da Band. Um beijo no seu coração, mas a gente vai encerrar ao comando de Miltinho com aquele pagodinho gostoso. Vamos sambar com a gente. Muito obrigado, Quintela. Vamos nessa, gente. Se afasta tudo aí e vem dançar com a gente, tá? Vamos cantar. Melhor assim, a gente já não se entendia muito bem, babado. A discussão já era coisa mais comum. Isaías, havia tanta indiferença em seu olhar. Seu olhar, Pedro Vitor, melhor assim. Pra que mentir que você já não tem amor? Que os meus desejos já não me procuram mais. Se na verdade pra você eu já não sou ninguém de coração. Eu só queria que você fosse feliz. Acredita, tá? Que outro consiga te fazer o que eu não fiz. Que você tenha tudo aquilo que sonhou. Que sonhou, tira a voz do peito lá em cima. Mas vai embora. Eu amo isso aqui.
eu moro.